luz do dia, mas que preguiça boa. 9h21 da manhã, 9 horas mais 21 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje, quinta, dia 21 de maio de 2020. Estou agora na linha com o vereador aqui de Taquara, vereador Luiz Felipe Luz Lenen, ele que é do PSDB, o Fifi. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia a toda a comunidade taquarense e regional que nos acompanha. Vereador, na semana passada já o vereador conversou comigo, queria fazer algumas colocações, né, em relação ao projeto que foi votado na Câmara, que deu tanta polêmica em Taquara, que é o projeto do número de vereadores. Primeiro, quais são as colocações do vereador a respeito deste assunto? Perfeito. Eu quero iniciar, Vinícius, respondendo aqui uma parte da entrevista do vereador Guido, tá? Que parece muitas vezes seguir o exemplo daquele que ocupa a Casa Maior de Taquara, Prefeitura Municipal, que é dando tapinha nas costas e enchendo as pessoas de beijinho no coração. Eu quero dizer que a política ela não quer mais isso. A política ela quer pessoas que estejam comprometidas com as pessoas e não com partidos políticos e nem de poder pelo poder. Por que eu estou dizendo isso, Vinícius? Porque em alguns momentos o vereador Guido Mário, na última semana, ele quis confundir a mente das pessoas. Um dos momentos que merece destaque da entrevista dele foi quando ele quis vincular o meu nome ao nome do Gustavo Luz, ou vincular o nome do Gustavo Luz ao meu nome porque nós somos primos. E eu quero dizer para a população que nos acompanha que de fato nós somos primos, temos um amor, um carinho, um respeito muito grande um pelo outro, mas ao mesmo tempo temos também muitas divergências políticas, e prova disso é que o Gustavo ele está numa outra agremiação diferente da qual da agremiação partidária a qual eu participo. E vincular esses pontos para criar justificativas é lamentável, porque senão eu mesmo teria que fazer isso, e eu não quero fazer, e assim não o faço na Câmara, mas me obrigaria a vincular a todo momento o vereador Guido Mário ao vice-prefeito Hélio. Por quê? Porque eles são cunhados, porque eles têm um grau de relacionamento como se fosse de parentesco. Então, fica muito desagradável, muito deselegante. Também, escutando a entrevista do vereador, ele quis jogar o projeto de iniciativa popular única e exclusivamente a uma agremiação partidária, ao Partido Novo, partido qual eu tenho também muitas concordâncias e também tenho as minhas discordâncias. Mas referente a essa tramitação de iniciativa popular para redução do número de vereadores, cabe destacar que existem pessoas de todos os partidos políticos, acredito eu que até do PP, partido do vereador Guido Mário, que estão assinando ou que assinaram já o projeto de iniciativa popular. Nós mesmos do PSDB temos apoio a esse projeto e acreditamos que a participação da população é fundamental nesse momento de construção. Então nós temos que parar de inventar desculpas, nós temos que parar de manipular as palavras. Então eu gostaria de dar destaque aqui a esses dois pontos principais da entrevista. Os demais pontos da entrevista dele, nós vamos pautar em alguns momentos do que nós vamos falar daqui para frente, tá? Mas eu gostaria de dizer para a população que aqui também entra mais um choque daquilo que o vereador falou. Nós, os vereadores do PSDB, vereador Regis e eu, juntamente com o vereador Nelson Martins, juntamente com a vereadora Carmen e vereadora Cirlei, assinamos um projeto de proposição para a redução do número de vereadores de 15 para 11 vereadores. Tá? Assinamos ele porque nós acreditamos que o momento econômico atual
bem como o pensamento e a vontade e o anseio de toda ou da maior parte da população taquarense, seja pela redução do número de vereadores. Nesse sentido, nós então assinamos o projeto e iniciamos a tramitação dele aqui na Câmara de Vereadores. Aí era preciso fazer audiência pública. Mas não tem como fazer audiência pública por causa do momento. Então resolveram fazer uma consulta popular. Como que as pessoas poderiam se manifestar na consulta popular? Por e-mail ou por telefone em horário comercial. Ou seja, vamos dificultar o acesso das pessoas na participação e na discussão de um projeto que é do interesse da sociedade. Ok. No sábado de manhã, antes de encerrar o prazo da consulta popular, que encerrava no domingo à noite, o vereador Regis e eu protocolamos um documento na casa requerendo a extensão da consulta, bem como que fosse disponibilizado outros meios para que a população pudesse participar e nós pudéssemos ampliar o debate com a população e com a sociedade. Infelizmente, a comissão que... Vereador Fifi? Oi. Mas não. Quais seriam esses outros meios? Os outros meios poderiam ser via WhatsApp, tá? Ou mesmo via mídias sociais. A Câmara de Vereadores tem uma página no Facebook. Mas como se controlaria a segurança, por exemplo, em Facebook? Ela seria via Messenger, via mensagens de texto privada. Certo. Então tu entraria no privado, não precisaria nem ficar exposto e encaminharia uma mensagem para a Câmara. Claro, até porque assim, por e-mail pode fazer uma pesquisa para ver quantas pessoas costumam acessar a sua caixa de e-mail ou têm acesso ao e-mail. Uhum. São poucas. Agora, via WhatsApp e via Facebook, Uhum. nós temos um percentual bastante considerável da população que acompanha. E qual foi a resposta da Câmara a essa proposta? A resposta da Câmara foi negativa, dizendo que tinham aberto um prazo para consulta e que, encerrado aquele prazo, não cabia mais a ampliação do debate. Bom, somando-se aos encaminhamentos do projeto no seu dia a dia, alguns vereadores foram tomando as suas posições. E quando nós chegamos na Câmara na terça-feira à noite, nós sentimos que o projeto ele estava se encaminhando para ser rejeitado. Bom, tomei a liberdade, chamei os demais vereadores e discuti com eles. Olha, se o projeto for a pauta hoje, for derrubado, num primeiro momento eu até tinha entendimento que nós poderíamos seguir as discussões, porque mudariam o número, não seria o mesmo projeto. Mas o objeto é o mesmo, nós teríamos algumas dificuldades. Eu sugiro a retirada dele da pauta. E discutimos rapidamente e conseguimos tomar a liberdade pela retirada dele de pauta, porque precisava de 5 assinaturas e 4 de espontâneo tomaram a liberdade para retirada. Ok. Na hora da sessão, logo que iniciou, nós entregamos o documento da retirada de pauta e, para nossa surpresa, os vereadores liderados pelo vereador Levi Metanoia, certo? Assinaram o projeto nos nossos lugares. E daí foram eles, Levi, Preto, Adalberto, me fugiu aqui, o Moisés e a vereadora Sandra. Esses 5 substituíram as nossas assinaturas para que o projeto desse sequência. Só que o que nos chama a atenção, Vinícius, é que quando e daí aqui vem mais um tapinha nas costas e uma manipulação de palavras para enganar o pensamento da população por parte do vereador Guido, de que eles assinaram um projeto defendendo a redução do número de vereadores. Ora, uma coisa é tu assinar um projeto, né? E foi o que eles fizeram. Eles assinaram um projeto que continha lá a redução do número de vereadores, sabendo que eles iriam votar, na sequência, contrários. Isso para quê, Vinícius?
para calar a boca da população, para encerrar qualquer tipo de debate, para encerrar qualquer tipo de manifestação. Aí, ou seja, eles transformaram a Câmara de Taquara, eles igualaram nela a tudo aquilo que a gente vê em Brasília. Todas aquelas seguidas a gente escuta no noticiário, a manobra política, a manobra da Câmara dos Deputados, a manobra do Senado, né? Foi o que a Câmara de Vereadores fez, uma manobra para calar a boca da população taquarense, que estava disposta sim a discutir a redução e a diminuição do número de vereadores. Aqui até na entrevista do vereador Guido, ele diz, não, mas é que tu tem que entender, quando entra na discussão da comissão, os vereadores vão lá e debatem se a constitucionalidade para que o projeto possa prosperar. Aqui existe uma diferença muito grande nos vereadores que estão na comissão, analisando os projetos pela sua constitucionalidade, em relação aos vereadores que assinam um projeto de lei e que defendem aquela ideia, defendem aquela proposta, defendem aquela teoria. Então, tem uma diferença muito grande. O que os vereadores fizeram? Eles assinaram um projeto de lei que eles não defendem, que eles não tinham vontade, que eles não acreditavam. Para quê? Para que o projeto ele apenas fosse para o plenário em votação naquele momento e encerrasse qualquer tipo de discussão e qualquer tipo de pressão. Foi isso que aconteceu. E daí aqui, ainda, Vinícius, eu trago um exemplo. Agora, logo mais às 10 horas da manhã, nós teremos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, transmitida pela internet. Eles proibiram as pessoas de entrarem na Câmara de Vereadores para a discussão do projeto. Poderiam ter reduzido, nós temos um plenário para uma capacidade de 200 pessoas. Poderiam ter limitado o acesso de 50, de menos ou de mais para isso. Mas, vereador Luiz Felipe, neste momento, todas as recomendações dizem para não ter aglomeração. Perfeito. O vereador entende que deve ter uma aglomeração, uma audiência com o público? Não. Olha o que eu estou falando, Vinícius. Não deve ter aglomeração, as pessoas muito próximas uma das outras, certo? Mas nós temos um plenário aqui com capacidade para 200 pessoas. Se nós dividíssemos ele por 4, nós ainda teríamos capacidade de receber 50 pessoas nesse plenário. Se fosse o caso. Que nas audiências públicas nunca gera chegar esse público, né, também? Perfeito. Mas a audiência pública, se ela fosse feita para a discussão do número de vereadores, obviamente nós teríamos muito mais de 50, muito mais de 100 pessoas. Essa é a verdade. Tá? Agora, ao mesmo tempo, Vinícius, nós não queremos gerar aglomeração nem mesmo num quarto do espaço da Câmara, nem mesmo com 50 pessoas que elas ficariam muito distantes uma das outras, certo? Nós poderíamos fazer a audiência pública ou ter a realizado nos mesmos moldes da audiência pública que vai ocorrer hoje às 10 horas, transmitindo ela ao vivo pela internet e permitindo que as pessoas façam o seu questionamento pela internet. Entendi. Você acha que no projeto de audiência... Porque hoje a audiência pública foi anunciada pela Câmara, até acompanhei na última sessão, que foi a audiência de hoje vai ser transmitida pelo YouTube e vai ser disponibilizado um e-mail para as pessoas mandarem perguntas ao longo da própria audiência, né? Exato. E você entende que deveria ser feito o mesmo formato naquele projeto sobre o número de vereadores? Por que não? Seria a forma mais clara e mais real de nós aproximarmos a população do debate. Então ficou nítido, ficou provado que a Câmara ela não quis em nenhum momento enfrentar o debate com a sociedade taquarense. Por quê? Porque ela já tem o seu posicionamento claro e formado pela contrariedade da aprovação do projeto, pela contrariedade da rejeição. E daí aqui, Vinícius, eu quero trazer mais algumas falácias e proezas da entrevista do vereador Guido. Nós hoje, independentemente de termos 9, 10, 11 ou 15 vereadores, nós não temos como dar a garantia para a sociedade de que todas as pessoas se sentirão representadas aqui dentro.
Por que isso? Porque nós não temos como garantir que cada bairro ou cada localidade vai eleger o seu representante para aqui dentro estar. Nós não temos como dizer que a Câmara vai ser 50% mulher e 50% homem. Nós não temos como dizer se nós vamos ter a presença da negritude, do negro, do pardo, aqui dentro da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque nós não temos a opção de voto segmentado e muito menos a opção de um voto distrital. Se nós tivéssemos a segurança e a certeza do voto distrital, quem sabe a garantia da pluralidade, ela estaria aqui dentro garantida com os 15, mas nós não temos esse cenário. Tanto é que nós não temos hoje nenhum morador do bairro Empresa como vereador aqui na Câmara de Vereadores. E o bairro Empresa, a gente sabe que ele é o mais populoso da cidade. Então, acaba ficando como uma falácia. Escutar que se nós tivéssemos com 11 vereadores, ou mais forte, com 9 vereadores, quem sabe nós teríamos tido só 2 partidos políticos aqui dentro da Câmara. Mais uma falácia. Por quê? Porque a regra eleitoral, ela prevê os coeficientes eleitorais de eleição. Nós mesmos do PSDB, sozinhos, atingimos o coeficiente na eleição, então nós teríamos garantido, no mínimo, uma vaga. Nós acabamos coligando com o PSC e tivemos a infelicidade de coligar com o PSC, porque tivemos a infelicidade de proporcionar que o vereador Moisés tenha buscado a sua reeleição. Aí, por essa razão, quem sabe nós até do PSDB teríamos eleito 2 se nós tivéssemos com menos partidos. Assim como naquela eleição previa a coligação de partidos políticos. E na coligação podia juntar, como eu acabei de dar o exemplo, PSDB e PSC, certo? Podiam compor, e a soma dos votos se somavam a ponto de encontrar o coeficiente eleitoral. E aí, aqui nós precisamos dar o destaque que, a partir dessa eleição, e é bom até o vereador Guido se informar, a partir dessa eleição mudaram as regras eleitorais. Não pode mais a coligação partidária para vereador, mas o partido aquele que ficou abaixo do primeiro coeficiente eleitoral, ele entra na briga novamente para a eleição de um vereador na sobra dos votos. Então, a pluralidade dos partidos, eu acredito que ela vai acontecer ao natural, com 9, com 10, com 11 ou com 15 vereadores. Então, nós temos que cuidar aquilo que nós falamos para a população, porque a impressão que se dá muitas vezes é do tapinha nas costas, do beijinho no coração e da enganação, né? De manipular as palavras para que a gente não fale a verdade, ou a verdade verdadeira, né? Vamos brincar aqui. Ao mesmo tempo, Vinícius, que eu trago todos esses pontos para o debate, nós já falamos, e eu já tive a oportunidade, através desse veículo de comunicação, de me manifestar com a sociedade taquarense sobre o papel dos vereadores em relação à transparência e fiscalização, em relação à legislação e em relação à representatividade. Sempre deixei muito claro que na representatividade a Câmara ela é muito forte e ela acaba sendo muito presente. E, ao mesmo tempo, sempre deixei muito claro que no papel da fiscalização e da transparência, a Câmara ela é muito falha. E a prova que a Câmara é falha é de que, quando nós tivemos a denúncia, lá em 2016, apresentada pelo Ministério Público contra o prefeito Tito e o senhor Otávio, aquele momento, se a Câmara ela fizesse o seu papel de fiscalização e fizesse o seu papel de transparência, o prefeito Tito ele tinha sido impeachmentado, ele tinha sido cassado. Eu quero dar um destaque aqui
de uma manifestação dentro do processo do caso do Tavex, escrito pelo juiz. Mas me chama a atenção aqui o depoimento do seu Otávio, a folha 282 dos autos, em que ele vai dizer algumas coisas que nos fazem pensar, dentre elas, que efetivamente participou da campanha política do prefeito, que é seu correligionário a tempo, que nunca conseguiu desempenhar esses cargos em comissão e contento, porque determinados interesses políticos partidários não lhes deixavam desempenhar essas atividades, que afirma veementemente que nunca atuou como secretário distrital de Olhos d'Água, aduzindo que nem sabe onde fica essa localidade, que não atuou como diretor de esportes. Diz ele, não sei nem chutar uma bola. Isso que eu acabo de ler está no processo de investigação por ato de improbidade administrativa por parte da administração municipal. As acusações, as formalidades dentro do processo, todas elas levam à veracidade da denúncia. Onde estava a Câmara de Vereadores na fiscalização no município? Deveria ter agido lá atrás, ter buscado a transparência lá atrás, ela se calou. Aí quando nós falamos em fiscalização e transparência, eu posso vir agora para esse mandato de 2017 e 2020, o qual eu faço parte. Quando lá atrás esse vereador, eu, Luiz Felipe Luslene Fifi, apresentei denúncia formal no Ministério Público em relação a Expocampo. Aí tentei chamar os vereadores por debate, eles não participaram. Eles preferiram estar numa reunião convocada às últimas horas lá no Executivo Municipal, ao invés de estar aqui para esclarecer as dúvidas e as verdades. E quem sabe teria sido o momento de nós criarmos uma CPI, ter investigado, ter caçado a administração municipal. Mas também não adianta simplesmente criar uma CPI para virar impeachment, nada. Tu consegue abrir uma CPI e buscar a veracidade quando tu vê a independência do poder. E hoje nós vemos uma Câmara completamente refém da administração municipal. E isso é lamentável, porque daí os atos de fiscalização e de transparência, eles vão para o esgoto, eles vão rala abaixo, e a gente não consegue exercer. Aí, Vinícius, eu já cansei de dar exemplos aqui em relação à legislação. Eu sei, eu concordo plenamente com o Guido que nós ficamos amarrados em relação à proposição de leis. Mas nós ficamos desamarrados, completamente livres, libertos, para nós votarmos aqui as leis que vêm do Executivo Municipal. E daí aqui eu quero trazer um exemplo de 2017 e um exemplo de 2020 para mostrar as falhas e a não necessidade de nós termos 15 vereadores nessa casa. Em 2017, quando a administração municipal fez as mudanças junto ao Hospital Bom Jesus, esse vereador apresentou uma emenda que obrigava, na época, o ISEV a apresentar as suas negativas fiscais nos âmbitos do município, do estado e federal, o que fez a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito Tito, eles votaram contra. Se nós tivéssemos aprovado aquela emenda naquele momento, cada recebimento por parte do ISEV teria que se apresentar as negativas. Nós teríamos a segurança de que as coisas estariam andando de forma organizada, coordenada, ordenada. Tivemos a rejeição dessa emenda. Aí ali ficou provado a falta de dependência e o comprometimento não com as pessoas, e sim com a administração municipal. Aí agora, em março, em meio ao maior momento de restrição da pandemia, essa casa se reuniu para votar aqui a aprovação da contratualização do Instituto Vila Nova para a administração do hospital. Esse vereador, com a experiência do passado, trouxe a mesma emenda de 2017, contemplando junto a segurança para os trabalhadores da Casa de Saúde.
dizendo que para cada recebimento da administração municipal se faz necessária a apresentação das quitações trabalhistas e fiscais nos âmbitos municipal, estadual e federal. O que fez novamente a Câmara de Vereadores? Ela votou contrária, Vinícius, tendo a experiência, tendo o sofrimento daquela casa de saúde, tendo o sofrimento da população taquarense nos últimos anos. A Câmara de Vereadores, na sua maioria, rejeitou novamente a emenda que poderia dar garantia de administrações responsáveis e comprometidas com a casa de saúde. Vereador, o vereador já comentou sobre esses pontos aqui no programa, né? A gente já abordou eles e que exemplificam as críticas que você faz ao trabalho da Câmara de Vereadores no que se refere aí à atuação da base do governo. Pegando um ponto dessa questão do projeto de 15 vereadores, o vereador comentou que a ideia, ou vamos dizer assim, na sua avaliação, o objetivo de votar naquela mesma noite, da forma como foi votado, foi para interromper o debate. Mas existe um grupo de iniciativa popular que diz que está recolhendo assinaturas e que inclusive já tem, segundo eles, as 2.000 assinaturas. Se esse projeto for apresentado, o que o vereador Luiz Felipe defende? Eu defendo a sua tramitação. Inclusive já estou trazendo para o debate aqui, para que a gente possa propor, e estou buscando, eu estou na Câmara nesse momento, até para participar da audiência pública da sequência, já para conversar com o jurídico, para ver a possibilidade de uma alteração na lei orgânica, garantindo que, e do regimento interno, garantindo que os projetos eles possam tramitar mais de uma vez no mesmo ano. Se essa é a justificativa da Câmara para que não receber a proposição de iniciativa popular, vamos ver de que forma nós podemos construir mais inícios. Nós ainda estamos estudando no projeto estamos estudando a técnica legislativa que ocorreu naquela noite. Se não houveram exageros ou se não houveram falhas e faltas para que a tramitação atingisse 100% da regularidade da legislação. Então, nós estamos estudando, nós estamos discutindo aqui, até porque tem um ponto que me chama a atenção, Vinícius e comunidade. Quando os projetos são de iniciativa dos vereadores, se faz uma operação pente fino no projeto, buscando a constitucionalidade e a inconstitucionalidade, para tentar derrubar o projeto do vereador. Não há uma construção aqui para fazer com que os projetos sejam aprovados quando eles são da casa. Quando os projetos eles são de iniciativa do Poder Executivo, fecha-se os olhos e cria-se todas as facilidades de encaminhamento para que ele possa ir para o plenário e possa ser aprovado. Ah, vereador, mas como que tu afirma isso? Como que tu prova isso? É simples. Os projetos de contratualização com retroatividade, eles são improbos, eles estão permitindo que o Executivo Municipal cometa atos de improbidade. E daí fecha-se os olhos e permite. Agora, quando é algo que seja do interesse da maioria, o que nós temos? Aí, da maioria de uma população, não, mas isso aqui vai contra o que nós queremos, contra o que nós pensamos. Vamos tentar travar e vamos tentar não permitir que a coisa aconteça. É isso. Então, nós precisamos mudar essa postura, nós precisamos permitir que a Câmara de Vereadores, ela seja aquilo que de fato e de direito nós dizemos que ela é, a casa do povo. Ora, se ela é a casa do povo, nós não podemos calar o povo. Nós temos que escutar o povo, atender a expectativa do povo, da sociedade. É criar o livre debate de uma forma mais ampla, mais aberta e mais participativa. Dizer aqui que é antidemocrático reduzir o número de vereadores. Não, isso é falácia. Nós estamos permitindo ainda a democracia. O que nós estamos buscando é um ponto de equilíbrio entre o momento econômico que nós vivemos, entre a expectativa da sociedade e entre a produção daquilo que deveria ser essencial em relação ao Poder Executivo. Sobre este ponto da economia, vereador, e eu ainda tenho alguns minutos, na verdade eu tenho 4 minutos ainda, mas vamos tentar sintetizar.
Os vereadores argumentam que é possível fazer a economia mantendo o número de 15 parlamentares através de outras medidas. Citam, por exemplo, a redução do salário dos vereadores, que já foi aprovada, e também a redução do repasse à Câmara, que está em tramitação em um projeto de lei de emenda à lei orgânica, que está em tramitação na Câmara. Como o vereador Luiz Felipe enfrenta essas colocações? Perfeito. Que coisa boa, nós já conseguimos dar aqui uma economia superior a 3, 4 milhões de reais para o município com a redução do subsídio do salário dos vereadores. Que coisa boa que nós já estamos trabalhando desde sempre com um percentual bastante abaixo do que nós poderíamos gastar aqui dentro da Câmara de Vereadores. Olha, nós poderíamos gastar 7% da receita corrente líquida, hoje nós gastamos menos de 4,5%. Ótimo, é mais uma economia. Agora nós podemos ainda ter uma economia maior se nós reduzirmos o número de vereadores. Nós ainda podemos buscar mais economia trazendo de 15 para 11 ou de 15 para 9 vereadores. E daí aqui, Vinícius, se nós buscarmos essa economia, nós vamos chegar para 11 vereadores, nós vamos estar falando uma economia aqui aproximadamente de 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais, se eu trabalhar com projetos, eu vou a Brasília e eu volto de Brasília com 15 milhões de reais para serem investidos. Quem sabe nós conseguiríamos corrigir os problemas e as deficiências do Executivo Municipal. Imagina, Vinícius, aqui agora é o ponto-chave de tudo que nós estamos debatendo. Em 2013, essa administração iniciou a sua administração com 15 vereadores e tinha uma dívida corrente líquida de 7 milhões de reais. Em 7 anos de administração, veja bem, em 7 anos de administração, com 15 vereadores, a administração municipal ampliou a sua dívida em mais de 450%. Ela ampliou a sua dívida para mais de 41 milhões de reais. Poxa vida, está aqui a prova de que 15 vereadores não garantem fiscalização e não garantem a representatividade e não garantem a legislação. Aqui acaba qualquer comentário, mas se nós ainda tivéssemos tido uma dificuldade de crescimento da economia ao longo do município, ao longo desses 7 anos, perfeito. Mas na contramão disso, nós tivemos um aumento, um incremento de receita de mais de 52%. Nós saímos de uma arrecadação de 82 milhões ou 87 milhões para uma arrecadação superior a 132 milhões de reais. Ou seja... Felipe, eu estou com o meu tempo encerrando. Conclua só esse raciocínio, por favor. Perfeito. Então, aqui fica claro e fica nítido, tá, de que nós ainda podemos ter mais esse ganho, mais essa redução de custos para o município. E daí aqui, Vinícius, eu quero ainda dar só um toquezinho, daí eu encerro. Perfeito. Dizer que nós ainda somos mais falhos ainda no nosso papel aqui dentro da Câmara quanto à fiscalização. Por quê? Porque nós estamos economizando aqui dentro e permitindo que o Executivo lá na Prefeitura amplie as contratações, ou seja, os vereadores deixam de contratar aqui, mas a administração está contratando lá. Como que tu diz isso? Em 2017, o prefeito Tito ele conseguiu fazer uma mágica no orçamento do município. Ele fechou com 54,00% de contratação de pessoal. 54,00% é o limite que o Tribunal de Contas dá para não cometer ato de improbidade administrativa. Eu vou ler algumas manifestações aqui, vereador. Não sei se eu te interrompi. Claro, fica à vontade. Vou ler algumas manifestações aqui porque eu acho que eu tenho que colocar para que o vereador se manifeste. O Diogo Corrêa diz o seguinte, além de várias outras dizendo bom dia aqui, por exemplo, a Joelma, a Sônia, o Paulo Ricardo, a Sinara Vitti, o Regis Souza, vereador, o Thiago Engel, vários outros dizendo bom dia. Tenho a manifestação do Diogo Corrêa. Nossa, esse vereador tem outra pauta ou só fica dando voltas na mesma questão? A Sandra Ribeiro da Silva diz o seguinte, verdade, de saco cheio dessa pessoa e pensar que representa o povo. E a Sandra acrescenta o seguinte,
dizendo para o vereador trabalhar em prol da comunidade, fazer projetos para ajudar. Lastimável ter um vereador que, nas palavras dela, só quer apunhalar o prefeito. É só o que ele faz. Está feio já essa situação. Vergonhoso para o vereador. A que ponto chegou essa pessoa a fazer meme de um gestor que administra a cidade? Enfim, e segue. Aí a Esther Alves de Souza defende também a economia com 9 vereadores. O Cassi Gottlieb pergunta qual a explicação técnica para Taquara ter o mesmo número de vereadores de Novo Hamburgo. E o Douglas Ibrahim também questiona a questão do vereador, segundo ele, fazer meme do prefeito. Como o vereador vê essas colocações da comunidade? Eu não estou em frente ao computador para saber o primeiro nome e nem esse último nome que você leu. Depois esse é o Douglas olhar... Ibrahim. Eu li o Douglas Correia e a Sandra Ribeiro da Silva, que fizeram críticas críticas aos memes, e o Cassi Gottlieb perguntou a explicação técnica para Taquara ter o mesmo número de vereadores de Novo Hamburgo. Nós até abordamos isso já há algum... Perfeito. Então, vamos lá. Referente aos Douglas, eu não os conheço, mas a Sandra, todos nós conhecemos. Ela é diretora de uma escola pública. Ela, acima de estar defendendo o interesse das pessoas, defendendo o interesse da sociedade, ela está defendendo o seu interesse no poder, ela está defendendo o seu interesse na manutenção do seu cargo de diretora de uma escola do interior. E mais grave ainda, eu queria entender o silêncio que fez a administração municipal frente, eu já fiz esse questionamento, Vinícius, eu já tenho o pedido de todos os casos de problemas que tramitaram e tramitam nas comissões internas para apurar possíveis irregularidades. E daí há indícios e há informações de que em muitos casos que houveram as irregularidades acabaram sendo acobertados ou arquivados sem a verdadeira investigação necessária, sem trazer a transparência e a verdade para as pessoas. Então, a Sandra, infelizmente, tu me desculpa estar sendo tão sincera aqui, Sandra, mas infelizmente tu sabe os teus compromissos com a administração municipal e o porquê você defende cegamente a administração municipal. É triste ver, eu gosto demais de ti, mas me dói ver pessoas como você cegas, defendendo apenas os seus interesses e acabando esquecendo o interesse das pessoas. Os outros Douglas eu não os conheço para poder dar as respostas, mas eu preciso dizer, Vinícius, que os memes, eles são uma forma de trazer as pessoas para a reflexão e para a análise, é levar para as pessoas a informação de tudo aquilo que está acontecendo. E, infelizmente, se eu fico dando voltas e voltas, é porque nós estamos com uma administração há 8 anos cometendo os mesmos erros de sempre. Pô, se eu errei ontem, será que eu não tenho capacidade de aprender? Então pede para sair. Dá espaço para quem quer construir de verdade, para quem quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu não vi a Sandra defendendo um projeto que beneficiaria a comunidade escolar dela, a comunidade, a sociedade a qual a escola dela está inserida, que era a divulgação dos remédios disponíveis na farmácia pública. Ela defendeu ela ficou no silêncio. Por que não veio defender isso junto? Porque daí era contra a administração municipal. Então nós precisamos parar de pautar e de dar o tapinha nas costas e beijinho no coração. Nós precisamos ser verdadeiros e defender o interesse das pessoas. Do Cassiano, é importante, Cassiano, que tu entenda que a Constituição Federal, por uma cidade do porte de Taquara, ela defende, pelo número de habitantes, ela acaba nos dando a liberdade de ter um mínimo de 9 e um máximo de 15. Infelizmente, hoje nós estamos no extremo de cima, nós estamos no extremo dos 15, que é o que nós gostaríamos de buscar, uma equiparação, trazendo a realidade, trazendo aquilo que, de fato, vai mexer na vida das pessoas. Obrigado, vereador. Obrigado, Vinícius, obrigado à população, um grande abraço a todos vocês. Este é o vereador Luiz Felipe Luslenen, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. O Josué Ferreira me alerta, né? Vamos ao intervalo, que já estamos atrasados no intervalo. Vamos lá, então, colocar em dia o nosso intervalo comercial aqui na Rádio Taquara.